Nosso estudo hoje começa, e ele tem como título 12 Homens Comuns. Esse título não foi o pastor que inventou na cabeça dele. Esse título é o título de um livro do John MacArthur, o pastor reformado batista, que há pouco foi chamado à glória, deixou aqui esta terra e foi para junto do Senhor. Ele tem um livro que se chama 12 Homens Comuns, e é neste livro que nós estamos baseando os nossos estudos aqui. Começamos hoje, mas a ideia é basear nossos estudos neste livro, deste pastor batista reformado, norte-americano, agora na glória, que chama-se John MacArthur. Então, eu gosto muito do nome, do título do livro, 12 Homens Comuns. Porque aí já tira aquela ideia de que os apóstolos eram super-homens. É verdade, eles eram piedosos, eles eram crentes, eles foram instrumentos na mão do Senhor, mas eles eram homens como eu e você. Aliás, a Bíblia, o que a Bíblia nos fala, nos conta, são homens e mulheres como nós, pecadores, mas a quem Deus perdoou, salvou e capacitou poderosamente. Então, primeira coisa, quando a gente se aproxima dos apóstolos, é entender que eles eram homens como eu e você, dispostos aos mesmos sentimentos. Tanto que nós vamos ver aqui, no nosso estudo dos apóstolos, nós vamos ver as falhas deles, os pecados deles. E como é que Jesus, segundo o poder e graça dele, tratou essas coisas. E foi aperfeiçoando cada um deles. É o que se espera que ele também faça conosco, em você e em mim. Apesar de sermos quem somos. Mas que ele nos aperfeiçoe, nos use para a sua glória cada vez mais. Então a primeira coisa é isso, é quebrar com essa ideia de que os homens da Bíblia, e aqui no caso os apóstolos, eram super-homens. E que o que eles fizeram nós jamais poderíamos fazer em termos de servir a Deus. De forma alguma. A primeira coisa a entender é isso, eram 12 homens comuns, pecadores, a quem Deus redimiu e transformou e capacitou. Ok? O primeiro deles, o apóstolo Pedro. E aí a gente começa a entender agora, eu já passo aqui, a gente começa a entender o porquê que Pedro é o primeiro que nós estudaremos aqui. Porque eu sei que está pequenininho aqui, mas a ideia é colocar os textos todos juntos. Você tem, no Novo Testamento, você tem 4 listas dos apóstolos. No Novo Testamento, aparecem 4 listas dos apóstolos. Então, a primeira está em Mateus 10, 2, 4, a segunda em Marcos 3, 16, 19, a terceira em Lucas 6, 14, 16 e a última em Atos 1, 13. Tá bom? Então você tem no Novo Testamento, é claro que você vai encontrar só isso no Novo Testamento, porque lá estão os apóstolos. Você tem 4 listas dos apóstolos. Em todas as 4 listas, Pedro aparece em primeiro lugar. Então você vê que em Mateus, Pedro é o primeiro, em Marcos, Pedro é o primeiro, em Lucas, Pedro é o primeiro, em Atos, Pedro é o primeiro. Mas não é só isso, é interessante. Parece que os autores do Evangelho, obviamente inspirados pelo Espírito de Deus, conduzidos para que não errassem pelo Espírito de Deus, eles dividem os apóstolos em 3 grupos. E cada um desses 3 grupos tem 4 apóstolos. A única exceção é Atos. Em Atos falta um apóstolo, que é justamente Judas Iscariotes. Por quê? Porque àquela altura ele havia morrido terrivelmente, Então, ele não está na última lista. Mas nas demais dos relatos do Evangelho, você tem os 12 divididos em 3 grupos. E é interessante, isso aqui é interessante, que em cada lista, no primeiro grupo de 4, Pedro é o primeiro, no segundo grupo de 4, Filipe é o primeiro, e no terceiro grupo de 4, Tiago é o primeiro. O restante deles sempre muda. O restante deles dentro do grupo sempre muda a posição. Em cada um desses 3 grupos. Está dando para entender? Em cada um desses 3 grupos só tem um que mantém a posição. São eles: Pedro no primeiro grupo, Filipe no segundo grupo e Tiago no terceiro grupo. Está dando para entender direitinho?
Isso nos leva a entender que cada grupo tinha o quê? Um líder. Que cada grupo desses três possuía um líder, alguém que de fato tinha mais influência entre eles. Outra coisa importante aqui é lembrar que desses três grupos, um deles, os que o compõem, eram mais próximos de Jesus e aparecem mais nos relatos, certo? Um desses três grupos conta com homens que eram mais próximos de Jesus, Micael e Roberto, e aparecem mais no relato do Evangelho. O nome deles aparece mais. Esse grupo é o primeiro. Tanto que, quais são os nomes dos apóstolos que você mais ouve nas pregações no texto bíblico? Pedro, André, Tiago e João. Principalmente Pedro, Tiago e João. Aí você vai completar, no barquinho. É isso mesmo. É o que mais você ouve é Pedro Duarte, Pedro, né? A gente não tem nenhum Tiago aqui e tem um João. Pronto, né? Pedro, Tiago e João são os nomes que mais aparecem nos relatos do Evangelho. E são esses que, segundo o estudo bíblico, estão mais próximos de Cristo. O que traz a ideia de que os 12 apóstolos, entre os 12 apóstolos, 3 deles, que fazem parte do primeiro grupo, eram mais próximos e tinham um relacionamento mais pessoal com Jesus do que os outros. Aí é interessante isso. Você pensa assim, então Jesus amava mais esses 3, Pedro, João e Tiago. Não. Jesus os amava igualmente. Ele morreu por todos eles. Mas dentro do propósito de Cristo, ele tinha mais intimidade, mais proximidade com os 3 primeiros. Porque esses 3 primeiros seriam as colunas do colégio apostólico. Seriam os mais importantes do colégio apostólico. Se você pensar em Pedro, você sabe que ele é o líder dos líderes. Você sempre vê Pedro falar, a gente já vê isso aqui, né? Pedro está falando, Pedro está tomando atitude, lembra lá na ressurreição de Cristo? Quando Pedro estava na Mar da Galileia, eles vão para lá, Pedro diz assim, eu vou pescar. Aí os outros dizem, vamos contigo. Então ele é o líder dos líderes. Então era alguém muito importante porque a personalidade dele, como nós veremos aqui hoje, era importante, uma personalidade forte. Se você pensar em João, ele é o último apóstolo. Então tem uma certa importância. É o último apóstolo a falar. É o que vai escrever Apocalipse, por exemplo. E se você pensar em Tiago, irmão de João, ele vai também ter uma importância muito grande na igreja de Jerusalém. Então você tem 3 aí que estrategicamente o Senhor trouxe mais perto dele, porque eles seriam importantes para o desenvolvimento da obra. Mas não é porque ele gostava mais desses 3 e não gostava dos outros. É porque ele tinha uma estratégia para esses 3. Tanto que não há como negar isso, né? Que esses 3 sempre estão mais próximos de Cristo do que os outros. No Monte da Transfiguração, quem estão lá? Pedro, João e Tiago. No Getsemane, quando Jesus vai orar à parte, ele leva quem? Os 3, Pedro, João e Tiago. Então tem vários textos da Bíblia que mostram que esses 3 gozavam de uma proximidade, de um relacionamento mais íntimo e mais pessoal com Jesus Cristo. Isso já nos ensina uma coisa. Na igreja, nós devemos amar a todos os irmãos, porque nós somos todos aqui irmãos em Cristo. Mas é natural que na igreja você tenha um grupo que você seja mais próximo. Pessoas que você se relaciona. Veja, isso não quer dizer que você vai se fechar nesse grupo. Você vai procurar se relacionar com as pessoas da igreja. Mas é natural que você tenha um grupo. Isso não é errado. Isso não é pecado. Ok? Você ter uma pessoa, um irmão que você, ou uma irmã que você se abre mais com ela, que você tem mais afinidade, não é errado. Desde que você procure amar servindo a todos os seus irmãos. Amá-los em Cristo e servi-los. Mas é natural que isso aconteça na vida. Até, eu sempre uso o exemplo de casas e famílias que têm muitos filhos. Os pais tiveram muitos filhos. Até mesmo em em famílias que têm muitos filhos, você vê diferença de comunhão entre irmãos de sangue. Eu sei porque a casa da minha mãe, por exemplo, olha que não era nem uma casa de tantos filhos como era antigamente, mas a casa da minha mãe tinha 7 filhos. E eu percebia no contato com os meus tios que havia alguns que eram mais próximos de uns. E outros nem tanto. 2 ali, 2 aqui.
Isso é natural, isso acontece naturalmente. E não quer dizer que aquela família não se amava. Vai mexer com um deles para ver se os outros 6 não vão defender. Mas é natural. Não é? Então, isso aqui é interessante perceber isso dentro do próprio colégio apostólico. Aquele próprio grupo de Cristo entre os 12. É que ele passava mais tempo com alguns deles. Mas não quer dizer que amava. Isso é muito importante também quando você olha para o líder da igreja. O pastor e para o presbítero. Porque às vezes a gente acaba exigindo mais. E o pastor, às vezes, não tem tempo para dar a cada um na mesma porção. Às vezes, no momento, o pastor ou o presbítero, ele vai dar mais atenção para um membro porque ele precisa mais. Ou talvez porque o pastor saiba que aquele membro está passando uma dificuldade e não sabe da dificuldade de outro. Então, por isso, ele se concentra mais em um. Porque ele não consegue dar tempo para todo mundo. Assim também como o Senhor Jesus não conseguia no relacionamento pessoal. Então a gente consegue entender melhor. Então, às vezes o presbítero não cumprimenta a gente naquele dia, mas não é porque não gosta da gente, porque está dando atenção para outra pessoa e não consegue dar atenção para todo mundo igualmente, a toda hora. Isso ajuda a gente a lembrar e entender essas coisas. Fazem parte da relação da igreja. Tá? Mas vamos lá. Vamos agora concentrar em Simão Pedro, já que a gente passou por essa introdução aqui. Simão Pedro, o nome dele, Simão, mas também chamado pelo próprio Cristo de Cefas. O nome de Simão era Simão ou Shimon Cefas. Era o nome mesmo que Jesus falava, né? Essa pronúncia, Shimon Cefas. Cefas é o aramaico de Pedro. Pedro é o grego. Cefas é o aramaico, mas significa a mesma coisa, que é pedra. Certo? E Shimon é aquele que ouve. O nome Simão é o que ouve. É aquele que ouve. Vem do verbo shema. Não é lá o shema de Israel, ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. É o shema, é o ouvir. Shema, Shimon. Shimon Cefas. Simão Pedro. Era o nome desse apóstolo. Tá lá, olha aí, alguém leia aí para mim, João 1,42. Mantenha a Bíblia aberta aí que eu vou, dentro do possível, usar bastante aí a ajuda dos irmãos. João 1,42. Legal. Interessante que depois Jesus vai falar assim, tu és Simão, filho de João. O João aí é Jonas, sabia? João e Jonas é a mesma coisa. É Simão Bar Jonas. Você lembra que no texto chama ele de Simão Bar Jonas? O Bar é filho. Bar, na tradução é filho. E Jonas é João. O nome Jonas é a mesma coisa de João. Daí Pedro, em alguns momentos, é chamado de Bar Jonas. Aí é chamado de filho de João. Que é a mesma coisa. Ok? Então esse era o nome de Simão. Simão, que Jesus acrescentou um apelido, um nome, composto. Simão Pedro, Simão Cefas, Simão a pedra. E ele era filho de um homem chamado João ou Jonas. É a mesma coisa. Vamos lá. Ocupação, eu coloquei aí barra, pescador barra apóstolo, porque primeiro ele era pescador, e ele não era um pescador qualquer, ele era um pescador bem sucedido, tá? Ele tinha uma frota de barcos. Às vezes se pensa em Pedro e nos apóstolos como pessoas muito pobres, que não tinham o que fazer, e por isso se juntaram a Cristo. Não. Eles tinham seus negócios. Aliás, você se lembra que na pesca maravilhosa, Pedro está com sua frota de barcos, e João e Tiago, irmãos, filhos de Zebedeu, eram sócios do apóstolo Pedro. O texto diz, João e Tiago que eram seus sócios. Então Pedro tinha um negócio pesqueiro. Ele não era uma pessoa que não tinha o que fazer, um pobretão. Ele era um trabalhador, alguém que tinha uma certa riqueza, digamos assim. Não era um homem rico, mas era um trabalhador. E tinha uma frota de barcos. Tá? Tanto que lembra-se que quando Jesus vai falar na praia, à multidão que o cercava na praia, ele pediu a Pedro o barco dele.
para que ele pudesse o barco para se afastar um pouco da multidão e falar do barco. Diz lá que o barco era de Pedro. Então não era todo mundo que tinha um barco na época. E Pedro tinha mais de um. E Tiago e João eram sócios dele. Então ele não era um qualquer, certo? Então Pedro não foi para o apostolado porque ele não tinha nada a fazer. Ele não tinha como ganhar a vida. Ah, deixa eu juntar com esse pessoal aí. Ele tinha uma profissão, né? E posteriormente ele foi chamado apóstolo, tá? Tá lá em 1 Pedro 1:1, ele mesmo dizendo: Pedro, apóstolo de Cristo. Aliás, não só em 1 Pedro 1:1, mas em 2 Pedro 1:1 também ele vai se apresentar da mesma forma. Pedro, apóstolo de Cristo. Lembra que Jesus disse, né? Eu vos farei, e isso inclui Pedro, pescadores de homens. Você era pescador de peixe, né? Mas você será um pescador de homens. E aí vamos lá. Então, sua cidade natal, onde Pedro nasceu? Ele nasceu numa cidade chamada Betsaida. Aliás, ele e o seu irmão André, lembra da lista dos apóstolos? Pedro, o primeiro grupo, Pedro, André, Tiago e João. Ali está quase tudo em família, né? Porque Pedro era irmão de André e Tiago, irmão de João. E todos os quatro da mesma cidade, de Betsaida. Então a ideia é de que eles cresceram juntos. É por isso que esse grupo se juntou mais rápido, né? Esse primeiro grupo. Porque eles eram amigos, talvez, de infância. E eles eram pescadores. É interessante que a gente não sabe a profissão de todos os apóstolos, né? Porque eu já vi gente falando, e até mesmo eu, no passado, acreditava que todos os apóstolos eram pescador, né? A gente sabe que Mateus não era um pescador, né? Era um publicano, um cobrador de impostos, né? Mas o que se sabe é que pelo menos Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Pelo menos esses quatro. A gente não sabe, por exemplo, Judas Tadeu. O que Judas Tadeu fazia? A Bíblia não fala. O que Tiago Menor fazia? A Bíblia não fala. A gente sabe que esses quatro daquele primeiro grupo, pelo menos, eram pescadores. E eles eram de Betsaida. Só que você vai ver que Pedro, você vai encontrar Pedro no relato do Evangelho em Cafarnaum. Então o que aconteceu? Pedro, ele mudou, ele era natural de Betsaida, cidade natal de Pedro, mas ele mudou-se em algum determinado momento da sua vida, o texto não diz quando, mas ele mudou-se para Cafarnaum, porque Cafarnaum era a grande cidade ali que margeava, que era banhada pelo Mar da Galileia. Era o centro comercial. E como Pedro mexia com comércio, né, de peixes, então em algum momento ele se mudou para Cafarnaum. Então você vai encontrar uma casa de Pedro em Cafarnaum. Só que a cidade dele em Natal era Betsaida. Legal? Tudo bem até aí? Tranquilos? Leia aí, João 1,44. Legal esse texto aí. O senhor pode ler bem alto aí. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André. Perfeito, tá vendo? Então André e Pedro eram também de Betsaida, os irmãos André e Pedro. E ali diz que Filipe, né, de Natanael, quem Natanael chamou. Vamos lá, estado civil. Qual que é estado civil? Estado civil de Pedro. Casado. Pedro era casado. Aliás, dos apóstolos, quem eram os apóstolos casados? Que a Bíblia fala. Só Pedro, né? A gente não sabe se havia outro apóstolo casado, mas o único que diz que era casado, que a gente tem certeza, é Pedro. Olha aí o texto, Lucas 4,38. Como é que a gente sabe que Pedro é casado? Alguém leia aí. Então, aí o texto diz claramente que Simão Pedro tinha uma sogra, estava doente, lembra? Jesus vai curar a febre alta da sogra de Pedro. Então, Pedro era casado. E eu coloquei 1 Coríntios ali. O que 1 Coríntios tem a ver com isso? Olha o que Paulo diz lá. Abra aí, alguém lê. 1 Coríntios 9,5, por favor. Fiquem atentos aí à Bíblia que vocês estão usando mesmo. Vamos lá? 9,5. Fazem os demais apóstolos. 1 Coríntios 9, 5. 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 1
Cefas, né? Que é Pedro, né? Justamente. Então veja, a ideia é que Pedro era casado, porque Paulo diz assim, e nós não podemos nos fazer acompanhados de uma mulher irmã, como Pedro, fala aos demais apóstolos, aí lembra que pode se referir a algum dos apóstolos, a Bíblia nos diz, a Bíblia só fala de Pedro casado, a gente não sabe se os outros eram casados, se casaram ou não, você não sabe. Mas é possível que, pelo texto, né, de alguns outros apóstolos, é possível que alguns tenham se casado de fato, mas Pedro é certeza. Tanto que Paulo disse, nós não podemos nos fazer acompanhados de uma mulher irmã. Mulher irmã é esposa. E é interessante, né, que a gente só pode casar no Senhor mesmo. Né? Porque Paulo diz, nós não podemos nos fazer acompanhados de uma mulher irmã. Irmã é na fé. Então, você só pode se casar com alguém que seja seu irmão na fé. Porque Paulo diz, eu posso me fazer acompanhado de uma mulher, ou seja, que cumpre o papel de mulher, relação íntima dentro do casamento, mas de uma irmã em Cristo, uma mulher irmã. E aí Paulo pergunta, eu não posso me casar? Aí o debate é grande, né? Por que Paulo fala assim, né, ali? Mas o ponto é que ele fala como Cefas se faz. Então Cefas, ele era casado. Tinha a sogra lá, e aqui Paulo disse que ele se fazia acompanhar nas viagens da sua esposa. De duas uma, né? Ou Pedro não tinha filhos, não teve filhos, ou ele os tinha já em idade adulta, de tal maneira que ele poderia levar a sua esposa em suas viagens. Legal? Então essa é outra coisa importante aí, tá? Você alguns pontos aqui vai quebrando com aquela ideia do primado papal, né? O primado de Pedro, ou a ideia de Pedro como primeiro papa, né? Você vê que Pedro era casado, que a Igreja Católica diz que o clero não pode ser casado, e Pedro era casado. Eu não falei disso muito por causa do nosso tempo, mas eu falei que João, Tiago e Pedro são chamados na Bíblia de colunas da igreja. Paulo vai chamá-los assim na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Paulo vai dizer que esteve com Pedro, Tiago e João, reputados, Paulo diz, escreve lá, como colunas da igreja. Então veja, não era só Pedro, porque se Pedro era o Papa, ele é a coluna, ele é o primado, mas Paulo disse não. Paulo diz que são Pedro, Tiago e João, que andavam mais próximos com Jesus e desenvolvem maior liderança na igreja ali no início do primeiro século. Mas esse é o ponto importante. E tem várias outras coisas que mostram, por exemplo, o Papa é infalível. É verdade que os católicos dizem que ele só é infalível quando fala ex cátedra, né, da cadeira, quando há um pronunciamento oficial. Mas você vê Pedro falhando e Paulo corrigindo, né, corrigiu o Papa. O apóstolo Paulo lembra lá que em Gálatas Paulo vai repreender Pedro porque ele se tornou repreensível na questão lá dos judaizantes com relação aos gentios e tudo mais. Outra coisa, outro ponto, se Pedro era o Papa, né, o principal deles, como é que você pega os discípulos, não só uma vez, mas algumas vezes, discutindo entre eles qual seria o maior? Algumas vezes você vê na Bíblia os apóstolos discutindo qual deles seria o maior. Se já fosse Pedro, se Jesus tivesse estabelecido, não tinha discussão. E eles estavam lá discutindo quem seria o maior entre eles. Então algumas coisas levam a que entendamos que... E outra coisa mais importante, irmãos, essa questão de papado, na Igreja Católica Romana já se sabe disso. O título só veio no século de número 10, lá no Vaticano I, que vai dizer lá, né, que o Papa é infalível. Os séculos passados nunca teve esse título de Papa na Igreja Católica. Então isso foi inventado posteriormente. E usaram Pedro para poder criar essa ideia do primado. E outra coisa, fora a heresia, porque no Vaticano I, né, na reunião lá do Concílio Vaticano I, em 1870, a Igreja Católica vai dizer que o Papa é o vigário de Cristo na terra, o representante, e diz mais, diz assim, ó, tá literalmente lá, é o cabeça da igreja. Irmãos, o cabeça da igreja, quem que é o cabeça da igreja? É Cristo. E lá na declaração, no decreto da Igreja Católica, lá no Vaticano I, diz o Papa, o substituto de Pedro, é o cabeça da igreja. Com essas palavras. E a Bíblia fala que o cabeça da igreja é Cristo. Tá? Então, mas isso aqui eu estou fazendo um recorte.
Só para não passar em branco essa parte de Pedro e o primado, né? Pedro e o papado. Vamos lá. Então Pedro era casado. Seus escritos, tem 2 cartas de Pedro na Bíblia, né? Primeira e segunda, mas uma coisa interessante é que o Evangelho de Marcos provavelmente é o Evangelho de Pedro. É engraçado, né? Mas é. Por quê? Quem escreveu o Evangelho foi Marcos. Só que Marcos não era um dos 12. Marcos é João Marcos, né? Aquele que brigou com Paulo lá, né? Que deixou Paulo sozinho lá em Atos lá. É esse Marcos, que depois arrependido, né? Que escreveu o Evangelho, chamado João Marcos. Mas ele escreveu o Evangelho segundo o que Pedro falou para ele. Porque João Marcos não andou com Jesus, mas Pedro andou. E Pedro chama na carta dele, Pedro chama João Marcos de filho. 1 Pedro 5,13, olha aí. 1 Pedro 5,13, é a primeira carta de Pedro. Olha o que Pedro fala de Marcos aí. Quem achou pode ler, por favor. Legal. Então Pedro fala, aquele que se encontra na Babilônia, lhe saúda. A Babilônia aí é o termo que os cristãos do início do primeiro século, é o termo que eles usavam para se referir a Roma. Roma era chamada de Babilônia. Então aquele que se encontra na Babilônia é Roma. É porque era tão pagã quanto, entendeu? A Babilônia era símbolo do Antigo Testamento de opressão do povo de Deus. Quem que oprimiu o povo de Deus no Novo Testamento? Roma. Então ela tinha o título de Babilônia. Tá? Mas aí veja, aí fala, o meu filho Marcos também. Não. Ele era filho, até a Bíblia fala da filiação de Marcos. Tá? Mas a ideia é que era um filho, assim como Paulo chama Timóteo de filho. Aí Paulo nem era casado, né? Então ele chama Timóteo meu filho. Então era aquele meu filho espiritual, aquele que é meu discípulo. Então a ideia, irmãos, ali é que João Marcos estava próximo de Pedro. E através do relato de Pedro, porque Pedro esteve junto com Jesus, era o seu apóstolo, João foi escrevendo o seu evangelho. Ou melhor, Marcos foi escrevendo o seu evangelho. Então qual que é a fonte de Marcos? É Pedro. Então o evangelho de Marcos é também, por assim dizer, de tabela, o evangelho de Pedro. É através de Pedro que Marcos escreve. Aliás, é interessante isso, né? Porque Marcos, Pedro, melhor dizendo, não tinha tanta capacidade para escrever, né? Ele era um pescador, né? Diferente de Lucas, que era um médico, diferente de João ou de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, então. Mas Pedro poderia ter dificuldades, então ele usou Marcos para escrever o evangelho. Mas segundo o próprio relato de Pedro. Então a gente, mas no nome de Pedro, 2 cartas, mas com uma participação muito grande no Evangelho de Marcos, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilos? Simão, vamos ver agora Pedro como líder, e é isso que a gente vai destacar dele aqui no nosso estudo nessa parte final. Primeiro foi uma introdução, agora a gente vai pensar em Pedro como líder. Por quê? Porque lembra lá que a gente viu a lista dos apóstolos? Em todas elas, Pedro é o primeiro. Aliás, é interessante isso, porque lá em Mateus 10:2, está escrito assim, eu vou ler para vocês, Mateus 10:2, que é a primeira lista de apóstolos, lá está assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, 2 pontos, primeiro Simão, por sobrenome Pedro, esse primeiro, essa palavra primeiro no grego é protos, lá no grego, protos, Cefas. Primeiro, Pedro. Esse termo grego, protos, ele não significa o primeiro da lista, mas ele significa no grego chefe, líder. Então, esse era o nome dos 12 apóstolos. O líder, Pedro. E aí continua. É claro que, irmãos, ele não era o líder mais do que Jesus o era, mas entre os apóstolos, ele que tinha maior influência. Isso é legal de perceber, porque quando eu estou estudando lá em São Paulo, né? E eu faço o curso lá com outros pastores. Então lá você tem um monte de líder.
Lá é só pastor. É um monte de líder, é só pastor. Imagina como é que é o negócio lá. O negócio não é fácil, não. Todo mundo querendo mandar em todo mundo. Mas lá é tudo pastor, certo? Todo mundo é líder lá, certo? Só que você percebe lá que tem alguns que são mais líderes do que os outros. Alguns que falam mais, que chamam a turma, que unem a turma em torno dele. É natural. A turma precisa de um líder. Mas você tem um monte de líder lá, mas vai ter alguém que vai conseguir concatenar, chamar a turma para poder dar uma direção. Então é o mesmo caso aqui. Então não quer dizer que Pedro mandava mais do que Jesus, longe disso. Mas entre os apóstolos é quem tinha maior influência. Ok? Vamos ver isso aqui. Primeiro, eu queria pensar com vocês, Pedro como líder. Primeiro, ele tinha matéria, o John MacArthur chama de matéria-prima do líder. O que a gente chamaria de dom. Quando Deus chama alguém para a liderança, Deus dá dons. Esses dons precisam ser trabalhados, mas a pessoa nasce com eles. Não é assim? Não é verdade? A pessoa nasceu para ser isso. Ó, fulano, se ele procurasse fazer isso aqui, ó, ia dar direitinho. É isso aí. John MacArthur chama de matéria-prima do líder. É o dom que ele nasce com ele. Primeira coisa que você vê numa pessoa que não quer dizer que a pessoa que tem isso será uma líder, mas que conta. No cômputo maior, está lá, esse ponto aqui. Pedro desejava conhecer. Pedro fazia muitas perguntas. Se você for ver nos relatos do Evangelho, Pedro está sempre perguntando alguma coisa. Quer ver? Vamos ver rapidamente aqui. Vou pedir para você abrir. Tânia, abra em Mateus 15:15. Denise, Lucas 12:41. Meu irmão Diácono João, Mateus 19:27. Só alguns, tá? Porque tem outros textos aí. Mas eu peguei só esses 3 aí para a gente ver. Vamos lá? Tânia. Jesus tinha contado uma parábola, aí Pedro, em nome dos apóstolos, diz assim, explica-nos a parábola. Fala para Jesus, a gente quer conhecer. E ele fala pelos apóstolos. Então, você vê esse dom de Pedro, essa matéria-prima, porque é alguém que está querendo saber. E o líder é alguém assim, né? Geralmente, ele quer saber para depois ele poder ensinar direito, para poder saber o que está acontecendo. Então, o líder é alguém que investiga, que gosta de estar ali ciente das coisas. Vamos lá, Lucas 12:41. Novamente é Pedro que vai perguntar, Senhor, essa parábola é para nós ou para todos? É novamente interessado em saber. Mateus 19:27. Lembra quando Jesus fala que aquele que deixar as coisas do mundo, deixar família, deixar isso, é discípulo dele, o discípulo tem que abandonar as coisas para estar com Cristo. Aí Pedro vai falar o nome dos apóstolos. O texto diz assim, nós aqui, está falando em nome dos apóstolos, nós aqui deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Então veja, Pedro, ele desejava conhecer, é alguém que estava seguindo Jesus, mas queria saber aquilo, você queria saber das coisas. Ele não estava na igreja assim, porque caiu lá de paraquedas, mas não quer saber de nada. Tem gente assim, né? Tem gente que sabe estar na igreja, mas você fica até assim com dificuldade de saber por que a pessoa está ali. Porque ela nunca quer saber nada, nunca conversa nada de Deus, não está curiosa com a Bíblia, não pergunta sobre doutrina, não tem interesse nenhum, está lá. Mas Pedro não era assim, ele queria saber. Ok? Vamos lá agora, outro ponto que é natural de Pedro, que Deus deu a ele, esse dom natural, é que ele tomava, não precisa nem falar essa parte aqui, né? Pedro tomava a iniciativa, né? E o líder tem que tomar. Às vezes, Pedro, não poucas vezes, tomava a iniciativa errada, mas tomava. Ele precisava só ser aperfeiçoado. Mas o líder tem que tomar a iniciativa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mesmo que não seja, às vezes, a melhor, porque errou, mas tem que ter essa vontade de,
vamos lá. E olha aí, Mateus 16, 13. Lê pra gente, Daiane, Mateus 16, 13. Tânia, de novo, João 18, 10. E Elidinai, João 21, 7. Olha aí, vamos ver aí. Vamos lá, Mateus 16, 13. Legal, aí vocês lembram o restante? Uns dizem que é Eli, eles começaram a responder. Aí eles dizem, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Aí quem falou? Pedro. Então Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito, o Filho do Deus vivo. Então veja, Pedro tomou. Ele, quem? Vocês. Não, eu vou falar. Agora vamos lá, João 18, 10. Tá vendo? Malco. Pedro tomou a iniciativa, dessa vez errada, mas ele tomou. Ele procurou fazer alguma coisa. Ele pegou a espada, teria ler o texto, né, que Jesus está sendo preso no Getsemane, e Pedro tira a espada e tenta matar lá o servo Malco, mas só corta a orelha dele. Tomou, foi errado o que ele fez. Mas veja, é inegável que ele tentou fazer alguma coisa. E o líder é alguém que tem que fazer alguma coisa. É óbvio que se espera que faça a coisa certa. O líder tem que pedir a Deus para tomar a decisão certa. Mas ele tem que tomar a decisão. Ele tem que fazer alguma coisa. Ok? Então vamos lá. João 21, 7. Aí você... Perfeito, continua, Elidinai. Pronto, lembra? A gente viu esse pouco tempo atrás, aqui no domingo, né, de manhã, que Pedro viu, João percebeu que era o Senhor, estava na pescaria lá, né? O Senhor ressuscitado. O que Pedro fez? Nem esperou nem nada, pegou a roupa, vestiu, jogou na água e foi lá. É quem faz alguma coisa, aquele que está pronto para agir. Então, Pedro tinha iniciativa. É legal você ver isso na igreja, né? Quando pessoas tomam iniciativa. Veja, isso não quer dizer necessariamente que esse ponto apenas fará de alguém um líder. É preciso ter mais do que iniciativa. É preciso ter sabedoria para fazer mais coisas. Mas o líder tem que ter isso aqui também. Ele tem que fazer algo, certo? Mas vamos lá. Ele procurava estar envolvido. John MacArthur vai dizer que Pedro ele sempre queria estar no epicentro da ação. Sabe aquela pessoa que não quer perder nada? Não quer perder nada. Então, o que vai ter? O que vão fazer? Eu quero estar junto. O que está acontecendo? Eu lembrei de Davi, né? O MacArthur nem cita isso, mas eu lembrei de Davi. Lembra que Davi, quando Golias está desafiando os israelitas, Davi é mandado pelo pai para ver como é que estão os irmãos. Aí Davi fica fazendo pergunta: o que está acontecendo aí? Lembra? Desejava conhecer. Aí Davi diz: o que está acontecendo aí? Tal. Aí diz: não, o filisteu, tal. Aí Davi: quem é esse incircunciso? Aí os irmãos dele ficam com raiva dele, né? Os irmãos de Davi falam: você é um homem, você é um rapaz perverso, seu enxerido. Não, ele, o que eu fiz? Estou querendo só saber. Então assim, é legal demais. Davi, ele quer, é muito parecido com Pedro, se você for ver. Tem muitas coisas semelhantes. Então Pedro também. Olha aí Mateus 14, 28. Pedro no meio do negócio, olha aí. Aí, gente, vamos falar a verdade. Quantos de nós faria algo assim, né? Tá uma tempestade, você tá se agarrando lá no barco, lá nos negócios do barco, lá na madeira, lá pra... E Pedro falava: manda eu ir ter como... Você tá com a cabeça onde, né, Pedro? Mas ele queria estar aonde o negócio acontecia. Manda-me ter contigo. Enquanto os outros discípulos estavam todo mundo preocupado em agarrar em alguma coisa, Pedro fala: eu quero ir até aí. E a gente bate em Pedro, né? Porque ele afundou lá, né? Mas a gente não lembra que ele andou por sobre as águas. Ele teve que ter fé. É verdade, a fé dele é fraca, mas ele teve. Ele teve fé. Ele disse: és tu, Senhor, eu sei que o Senhor pode me mandar ir aí, e eu irei. Então Jesus disse: vem. E ele, saindo do barco, começou a andar por sobre as águas. Olha isso. Porque ele creu. Então isso tem que ser colocado, computado a favor de Pedro. Ele tinha fé. É verdade, fraca,
mas tinha, né? Então legal isso. João 18:15, olha aí. Outra coisa que bate em Pedro, né? Porque Pedro vai negar Jesus, não é? Logo depois desse relato, ele vai negar Jesus. Mas ele e João são os únicos dois apóstolos que querem acompanhar Jesus no processo da prisão. Os outros fogem, então. Pedro e João, eles vão na casa lá do sumo sacerdote, entram, lembra? Ele fica lá no país, querem saber. Mesmo que depois, em fraqueza, ele negue, ele quer estar junto. Ele não abandona Jesus de primeira. Ele quer saber o que vai acontecer depois. Ele é pressionado e na sua fraqueza ele nega. Mas ele estava lá. Então é interessante como você vê. Como Pedro tinha esse dom. É óbvio, eu falei aqui, precisava ser trabalhado. Mas ele tinha. Ele tinha vontade de estar lá no envolvido. Ele quer estar ali. É interessante que eu lembrei também enquanto eu falava aqui, eu não coloquei ali, mas eu lembrei do domingo que Jesus ressuscitou. Que as mulheres foram falar que o túmulo estava vazio. Quem foi ela correr para ver? Pedro. E quem é que entra lá no túmulo? Vocês sabem, é Pedro. João fica na porta assim, Pedro vai, passa e quer, tá lá, quer ver, quer. É legal, né? Como Deus fez as pessoas diferentes, né? E nós nos completamos como povo do Senhor. Tem gente que pensa mais, planeja, é mais cuidadoso. Tem gente que se lança no negócio. E óbvio, tanto o mais cuidadoso tem que ser ensinado às vezes a tomar uma posição rápida. E o que é mais afoito, a esperar tal. Mas é preciso essas duas pessoas. Porque senão se a igreja fosse só de gente que pensa, ninguém faz nada. E se fosse todo mundo de fazer as coisas, estaria desequilibrado. Então Deus distribuiu na sua multiforme graça e sabedoria, distribuiu as coisas. Então a gente não devia reclamar, né? Às vezes a gente, o irmão lá demora pra caramba a fazer o negócio. Ou, nossa, tudo é ele quer fazer tudo. E a gente devia ter um pouco de mais paciência, né? Como o Senhor teve com esses apóstolos, né? Nossos irmãos apóstolos. Né? Essa graça que o Senhor teve em tratar. Mas vamos lá. Pedro, agora a gente viu lá a matéria-prima, né? A gente viu que ele gostava de conhecer, tomava iniciativa, procurava, mesmo que dando cabeçada, né? Mas estava lá, legal. Vamos lá. Simão Pedro agora e o caráter. Jesus foi trabalhando nele e foi moldando o caráter dele. E olha só que legal isso aqui. Primeira coisa que Jesus ensinou a ele aprendeu submissão. E a gente vai ver aqui alguns tópicos que fazem parte do caráter do líder cristão. Porque o meu ponto é esse, irmãos. Pedro era o líder, dos líderes. Então a gente está vendo aqui o que é o líder. O que ele tem que ter como iniciativa, como matéria-prima. O caráter dele tem que ser como? O caráter cristão dele, de um bom líder. Primeiro, um bom líder deve ser submisso. Agora eu quero ler com vocês aí. Presbítero Maico. Leia pra gente aí Mateus 17, 24 a 27. Pedro Duarte, está com a Bíblia aí, né, Pedro? Pedro, lê pra gente 1 Pedro 2, 13 a 18. Então vamos lá. Primeira coisa, submissão. Olha aí. Legal, presbítero Maico, veja só, Pedro, ele é perguntado por aqueles homens se Jesus, o mestre dele, pagava um imposto do templo. Naquela época o templo cobrava 2 dracmas de cada israelita ou judeu para a sua manutenção, os serviços religiosos, era o imposto das 2 dracmas. Daí o estáter, que é achado na boca do peixe, vale por 4 dracmas. Então pagava de Jesus o imposto e do próprio Pedro. E aí os homens perguntam, seu mestre paga o imposto? Aí Pedro fica com aquilo, não, paga sim. Mas ele entra, a princípio a ideia que dá o texto é que ele entra em casa, o Pedro entra na casa dele onde Jesus já está, pensando com ele assim, mas
Peraí, o templo não é a casa de Deus? E Jesus não é o Filho de Deus? Por que o Senhor Jesus tem que pagar imposto da casa dele, da qual ele é filho? Aí Jesus se adianta a Pedro, antes de ele falar qualquer coisa, e pergunta assim para Pedro: Pedro, de quem os reis da terra cobram impostos? Da família real ou dos súditos de fora? Aí Pedro diz: do de fora. O rei não cobra imposto dos filhos dele, é tudo família real. Aí Jesus diz assim: você está certo. Então a ideia é o seguinte: eu, como filho de Deus, não preciso pagar imposto nenhum. Eu sou o dono da casa, por assim dizer. O dono é o meu pai. Mas para que ninguém se escandalize, porque eles não entendem assim, e eu não quero escandalizá-los por isso, paga o imposto por mim e por ti. Aí mandou lá no peixe, né? Interessante, né? Que ali Jesus mostra submissão e ao mesmo tempo soberania, né? Porque ele é dono de todas as coisas, inclusive do mar e daquele peixe lá. Ele mandou para o anzol de Pedro. Só que ao mesmo tempo ele é submisso, ele se submete. Então Pedro aprendeu ali naquele momento a importância da submissão, porque Pedro seria um apóstolo. E ele poderia achar assim: eu vou me submeter a quem? Eu sou um apóstolo. Aliás, eu não sou um apóstolo. Eu sou o apóstolo dos apóstolos. Eu não sou um líder, eu sou o líder dos líderes. E ninguém manda em mim. Então veja, todo líder é tentado a não submeter. Todo líder é tentado a não se submeter. Todo líder é tentado a achar que não há ninguém sobre ele, que todo mundo está debaixo dele. E Jesus estava ensinando a Pedro que todo bom líder sabe se submeter, sabe a sua esfera de atuação e se submete. Então Jesus, com relação ao governo civil e o próprio governo ali, da questão do templo, da autoridade do templo, ele submetia, mesmo sendo filho de Deus. Aí o meu ponto é que Pedro aprendeu isso. Lê pra gente aí, Duarte, esse texto de Pedro, 1 Pedro 2, 13 a 18. Legal, né? Olha o que ele fala. Não usando a liberdade. Terminou, Pedro? Não. Vai lá, lê. Legal. Bom e acordado. Legal. Pedro e meus irmãos, veja esse ponto. Pedro, o apóstolo, vai dizer assim: não usais de pretexto a liberdade de vocês para fazer o que é mal, para vocês serem submissos. Então essa é a ideia. O líder, ele poderia achar que ele pode ordenar coisas às pessoas e oprimir as pessoas, porque ele é líder, ele está lá para isso, ele tem que mandar. Eu estou aqui para mandar vocês. Ele poderia achar que ele tem esse direito. Mas Pedro diz: não usa esse direito. Ele estava lembrando do que Jesus Cristo ensinou. Porque Jesus Cristo tinha um direito. Qual que era o direito? Não pagar o imposto do templo, do qual ele é o Senhor. Só que ele pagou. Aí Pedro... Então, não é porque que eu sou líder, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou passar por cima das pessoas. Porque o Senhor não fez isso. O Senhor Jesus não fez assim. Legal, né? Eu me lembro que uma vez meu pai, a gente estava numa igreja, eu e meu pai, a gente estava prestando um culto numa igreja que, obviamente, não era nem a minha, nem a dele. A gente estava... A gente ouviu o sermão, prestamos culto, aí terminou o culto. Aí estava dando os avisos. Aí meu pai começou a conversar comigo. A gente estava lá no fundo assim, né? A igreja estava cheia. A gente começou a conversar. Aí o diácono da igreja chegou assim, deu um toquezinho assim no meu pai, né? Falou assim: para não atrapalhar lá. Aí meu pai: desculpa. Aí ficou quietinho. Aí aquilo para mim foi bem legal, porque eu olhei assim e falei assim: poxa, meu pai é o pastor. Mas espera aí. Meu pai, assim, não por má fé, não estava querendo atrapalhar nada. Mas até o diácono ali, que é para manter a ordem dentro da esfera ali. E meu pai não se valeu dessa questão de: eu sou pastor. Uma vez eu vi um pastor que fez um diácono sair da igreja dele,
porque os filhos do pastor estavam fazendo bagunça na hora do culto, e o diácono foi chamar a atenção chamar a atenção assim, pedir para a esposa do pastor ver se segurava um pouquinho os filhos. Aí a esposa do pastor não suportou, contou para o pastor foi no diácono, repreendeu o diácono e está fazendo certo. Aí o diácono foi embora da igreja. Um bom diácono foi embora da igreja. Veja, poderia ter perdoado o pastor e tudo mais, mas a culpa ali é maior do pastor. A culpa é do pastor. Porque não soube o que Pedro aprendeu por meio de Jesus. Não quer dizer que eu tenho autoridade, eu posso fazer tudo o que eu quero. E que eu não vou tratar as pessoas com amor, com carinho, com consideração. Isso aqui Pedro aprendeu, a ser submisso. A gente está num tempo hoje que ninguém quer se submeter a ninguém, né? E o caminho é o contrário, né? Então, um bom líder, já viram aquela frase? Que é verdade, parece, como fala, corriqueira, né? Mais de efeito, mas é verdade. Quem não sabe obedecer, não sabe mandar. E essa é uma verdade, sabia? Quem não sabe obedecer, nunca vai aprender a mandar. Nunca vai aprender. Quem não sabe se sujeitar. Vamos lá. Pedro aprendeu também domínio próprio. João 18, 10 a 11. Alguém lê, por favor. Perfeito, então você vê que Pedro não teve nenhum domínio próprio. Viu-se aperto ali, quis fazer alguma coisa, não pensou direito, sacou da espada contra o servo do sumo sacerdote e arrancou-lhe a orelha. Então veja, ele não tinha domínio próprio, tinha que pensar, não, olha. E Jesus já tinha dito que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, diácono João, e fosse de fato morto e ressuscitado. Ele não se controlou, ele não pensou nada disso e queria fazer alguma coisa. Então ele não teve o domínio próprio que o líder deve ter, mas ele aprendeu. Em 1 Pedro 2, 21 e 23, diz assim, eu vou ler para vocês aqui, diz assim, porquanto por isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, olha o domínio próprio de Jesus, pois ele, quando xingado, ultrajado, não revidava com ultraje e xingamento. Quando maltratado, não fazia, veja como o Senhor Jesus Cristo, domínio próprio do Senhor Jesus Cristo. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja. Então Pedro, que não levava desaforo para casa, que queria resolver tudo ali na força, na hora, ele agora, mais maduro, mais transformado, escreve, olha, vocês devem saber sofrer e suportar o sofrimento, e isso é domínio próprio. Um líder, meus irmãos, ele tem que dominar ele mesmo, tem que saber dominar ele mesmo. É verdade que bons líderes falham. Lembra de Moisés? Moisés falhou, por causa do quê? Falta de domínio próprio, lembra? Deus falou com ele, dá ordens à pedra, mas ele não aguentou, o povo irritou tanto ele que ele pegou o cajado e desceu o cajado lá na pedra. Porque não teve. Você veja, hein? Quanto a gente deve buscar a Deus em oração, domínio próprio. Se homens como Moisés e Pedro caíram nisso, imagina eu e você. Eu pedi a Deus que governe a nossa boca. E, como o salmista diz, coloca um guarda na nossa boca para a gente não responder, a gente se domina. Olha o que Tiago diz, que o homem que domina a língua dele é perfeito varão capaz de dominar o corpo inteiro. Quem domina a língua. Quem tem domínio sobre a língua, a boca, o que fala, o que deixa de falar. É um perfeito varão que tem poder para guardar e dominar o corpo inteiro. Então, irmãos, todos nós devemos ter domínio próprio, mas mais ainda o líder. Os oficiais da igreja. Os oficiais da igreja estão lidando com as dificuldades. Às vezes é um membro da igreja, é mais grosseiro, é respondão. Como os crentes, estão sendo aperfeiçoados, não são perfeitos.
Já pensou se todo mundo que vier falar com a gente, falar um pouco mais assim, a gente dá nele? Imagina, isso aqui vira uma arena. Por quê? Você tem que saber dominar. Lembra, a palavra mansa desvia o furor, a palavra branda. A pessoa vem para... Se você não se pedir essa graça a Deus, que é uma graça, né? De dominar-se a si mesmo, é uma guerra. Então, um líder precisa de domínio próprio. Um líder precisa de humildade. Eu vou passar rápido agora por causa do horário, tá? Mas você lembra de Pedro, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro? Está nesse capítulo aí também de... Lá em João fala sobre isso também, né? A melhor, vamos ler lá, Mateus 26, 31, 35. Alguém abre aí e leia. Só para eu verificar se é esse mesmo texto, se eu não estou confundindo. Mateus... Pode ler, Júlia. Perfeito. Você vê, olha o orgulho de Pedro. Jesus falou assim, olha, você vai me negar. Aí Pedro diz, olha, mesmo que o Senhor seja para esses todos aqui, falou dos apóstolos, né? Mesmo que esses todos aqui se escandalizem com o Senhor, eu jamais farei isso. Eu sou muito melhor que esses aqui. É isso que ele está falando, né? Mesmo que todos esses venham te negar, eu jamais farei isso. Ainda acrescentou ainda, se necessário for, eu morrerei por ti. E aí, lembram-se, ele nega Jesus diante das ameaças de uma serva, uma criada. Começou a fazer pergunta para ele com medo. Então veja, isso humilhou Pedro. Ele viu que ele não era todo esse santo que ele achou que era. E aí, então, olha só como ele mudou. Na sua carta ele escreve assim, rogo igualmente aos jovens, né? Porque geralmente os jovens são bem soberbos. É próprio da juventude, achar que sabe tudo, que vai transformar o mundo. Aí começa a tomar pancada, aí vai, né? Espera-se, né, pelo menos, né? Bom seria, né? Começasse a ver que não é tudo isso. Olha o que Pedro diz. Rogo igualmente aos jovens. Ele era jovem também, né? Ele tinha por volta de 30 anos, por aí, quando ele foi chamado. Rogo aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. É como se Pedro tivesse... Eu acho tão bonito isso aqui. É como se Pedro estivesse dizendo assim, ó, gente, eu sei, viu? Eu me orgulhei, me ensoberbeci, a minha queda foi terrível. A vergonha que eu trouxe sobre mim. Eu achei que era muita coisa e vi que era um miserável. Eu não tive coragem de proclamar o Jesus Cristo, ser fiel a ele diante de uma criada. Eu achei que eu ia enfrentar um exército por ele. E diante de uma criada eu não tive coragem. Então eu aprendi que não é bom ser orgulhoso. O bom é ser humilde. É reconhecer que nada é. Porque Deus dá graça ao humilde. Então veja só, né? Outra coisa é a vigilância, né? A vigilância é o outro ponto que o líder cristão deve ter. Você se lembra que Pedro foi usado como instrumento de Satanás para tentar o Senhor Jesus Cristo, lembra-se? Não quer dizer que, longe disso, meus irmãos, quer dizer que Satanás possuiu Pedro, nada disso, porque a Bíblia diz que quem é do seu, o maligno não toca. Mas a ideia é de que Pedro deu ouvidos às sugestões de Satanás, ao prazer desse mundo, à vida aqui, e foi para falar para Jesus, olha, o senhor está falando que vai morrer, para de falar nisso. Então foi a sugestão de Satanás, né, que a gente tem que viver, curtir a vida. O negócio de morrer por Jesus, morrer por Deus, essas coisas, de morrer para o mundo, isso não é. Aí Jesus diz, arreda Satanás. E você se lembra também que, por causa da negação de Pedro, que ele faria, Jesus diz a ele, ó, Satanás pediu, ele te requisitou para te peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti. Quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Então a ideia é a seguinte,
Satanás me pediu, a ideia é essa mesmo. Satanás me pediu para te tomar para ele, Pedro. Para te provar. Mas eu vou guardar você. Eu permiti a Satanás que te provasse. Você será provado. Lembra de Jó? É a mesma coisa de Jó. Lembra? Satanás foi pedir a Deus. Foi falar de Jó e Deus deu permissão para Satanás tocar na vida de Jó. Mesma coisa aconteceu com Pedro. Porque Jesus disse, Satanás te requeriu para ele. E eu permiti que ele te tente. E você vai cair. Mas eu orei por você. E você vai se levantar de novo. Quando você se levantar, você fortalece os seus irmãos. Então, daí Pedro aprendeu a vigilância. Porque lá em 1 Pedro 5, ele fala aos seus leitores para tomar cuidado com o diabo. Olha o que ele diz. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro aprendeu. Ele não deu muita atenção quando Jesus falou. Ele achou que poderia muito e que não precisava de viver vigiando e orando para resistir a Satanás. Ele achou que resistiria. E ele caiu. Assim como Davi, lembra? Davi também caiu da tentação. Então veja o perigo do líder. O líder às vezes acha, porque Deus usa ele, Deus abençoa ele, ele pode viver sem Deus, sem oração, sem vigilância. Porque ele é o líder. Deus tem feito muitas coisas por ele. Mas o texto mostra, não só o líder, todos nós, mas que o líder tem que vigiar também. Senão ele cairá. Isso é uma coisa importante também. Tem tanta coisa. Fala. Bem-aventurado. Uhum. Perfeito. Ali, quando Jesus fala, né, é sobre essa pedra, não é sobre Pedro, né? Porque Pedro mesmo é a declaração dele, a confissão, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz, sobre esta pedra, ou seja, sobre ele mesmo, Jesus. Tanto que Pedro, na carta dele, vai dizer, a pedra angular, Jesus Cristo. Ele vai falar que a pedra é Cristo. Na carta de Pedro ele fala. Mas a ideia é que logo depois, você lembrou bem, logo depois disso, imediatamente ele foi usado por Satanás, ele cogitou das coisas dos homens em nome de Deus e foi corrigido por Jesus. Arreda, inimigo. Então veja, né, dá glória porque achou que era, talvez tenha achado que era muito, até achou, né, achou que podia exortar Jesus Cristo. Falar para Jesus Cristo o que era bom e o que não era. E caiu terrivelmente, né, porque se vangloriou. Então tem que vigiar, né, esse é o ponto. Eu vou passar rápido agora, eu tenho que passar rápido por causa do tempo mesmo. Amor serviçal, ele aprendeu. Lembra que quando Jesus foi lavar os pés dele, ele disse, não, tu não me lavarás. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, né? A ideia é, se eu não te purificar espiritualmente, você não tem parte comigo. Mas a ideia ali, que alguns teólogos entendem, que eu acho que é o caminho, é que Pedro não queria que Jesus lavasse, porque ele entendeu ali, que se Jesus estivesse fazendo aquilo, ele teria que fazer mais ainda. Porque imagina, se Jesus, que é o Senhor e Mestre, fez isso, eu que sou o seguidor, vou ter que fazer no mínimo mesmo. Então eu não quero. Aí Jesus disse, se você não se humilhar nesse sentido, você não tem parte comigo. Então a ideia é de que Pedro aprendeu o amor serviçal. Eu ia falar disso em 1 Pedro lá, 4:8, do amor que serve, o amor do serviço. Tá? Ele aprendeu a compaixão também, vai falar lá de Lucas 22, olha aí, Lucas 22, eu vou ler para vocês aqui, Lucas 22, 31 a 34, diz assim, ó, Lucas 22, 31 a 34, aqui ó, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei, aquele texto que a gente já leu, né? A ideia de compaixão que ele aprende é a seguinte, depois ele escreve sobre isso, é que ele aprendeu que o mais forte dos crentes ainda cai. Aí ele vai escrever na carta dele que a gente tem que ter paciência e compaixão com os fracos. Ele aprendeu isso por experiência própria, né?
E geralmente é assim que a gente aprende, né? Infelizmente, né? Às vezes a gente acha que pode tudo e a gente cai, aí quando a gente aprende que a gente é humilhado por Deus, e a gente aprende a ser mais compassivo. Quando um irmão vem falar para a gente de um problema, de uma queda dele, você lembra que você também já caiu naquilo. Aí você é mais compassivo. Então Pedro aprendeu a ser compassivo porque ele mesmo viu que ele sem Cristo não é nada. Então ele pôde entender as dificuldades dos seus irmãos e escreveu sobre isso, né? Coragem, não precisa nem falar, né? Lá no final de João, Jesus diz assim para ele, ó, quando você era novo, você iria para onde queria, você mesmo se vestia, mas agora quando você for velho, o outro vai te vestir e você irá para o lugar que você não quer. E aí o texto diz, João diz no Evangelho que isso Pedro falou, ou melhor, Jesus falou a Pedro, dizendo com que tipo de morte ele havia de glorificar a Jesus, ou a Deus, no caso. Então veja, Pedro viveu, irmãos, debaixo dessa profecia, né? Ele sabia que ele seria martirizado por fim. E por amor de Jesus, ele seria morto. Ele seria um mártir, né? E ele continuou pregando, né? Eu estava pensando nisso, né? Eu fico pensando quantos de nós, se não fosse a graça de Cristo, continuaria no ministério se Jesus tivesse dito que aquele ministério iria nos levar à morte, né? A morte terrível, né? Ao martírio. Aí talvez alguém pulasse fora, né? Mas Pedro continua. Mesmo sabendo que Jesus falou com ele. Você vai morrer por um amor de mim. E ele continuou pregando. Você vê a coragem dele. O Pedro, que era um medroso, né? Aquele mesmo Pedro que negou Jesus com a serva lá criada. Agora ele dá testemunho de Cristo lá diante dos judeus, lá em Atos, ele prega corajosamente. Você vê que Deus mudou ele, né? Do covarde Pedro para o corajoso. Eu estava lembrando Vocês lembram quando Pedro, lá em Atos 12, ele está preso junto com João, Tiago, né? Junto com Tiago, e Herodes arranca a cabeça de Tiago, e aí Pedro, ele manda lá o anjo para salvar Pedro, lembra? A ideia é a seguinte, que Herodes matou o apóstolo Tiago num dia, e no outro dia era Pedro. No outro dia Pedro ia morrer. E aí Deus envia o anjo para abrir as portas e conduzi-lo para fora, lembra? Aí a igreja estava orando, lembra? Vocês lembram o que Pedro estava fazendo nesse dia que o anjo apareceu para ele? Ele estava dormindo. Quem dorme na hora dessa, gente? Quem dorme? Ele estava dormindo. O texto diz lá, Pedro dormia quando apareceu o anjo. Não, ele dormia. Você dormir na noite, que é o que antecede o dia da sua execução. Quem vai dormir? Ele dormia. Sabe por quê? Porque Deus deu coragem a ele, confiança e esperança em Cristo. Porque Cristo venceu a morte. Ele também ia vencer. Então por isso ele dormiu. Legal, né? Aliás, tem um sermão só das cochiladas de Pedro, né? Você lembra que ele também dormiu lá no Getsemane, né? Tem um sermão legal. Meu pai pregou esse sermão. As cochiladas de Pedro. Pedro, não dorme não, hein, Pedro? Terminando. Pedro morreu segundo os historiadores, né? Pedro morreu por volta do ano 64 ou 65, depois de Cristo. E a Bíblia não diz como ele morreu. Eu coloquei aí a profecia de Jesus que ele morreria por amor de Cristo. Mas a Bíblia não diz. Clemente, historiadores, né? Eusébio vai citar Clemente dizendo que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Que a esposa de Pedro também foi crucificada. Aí tudo isso é relato dos historiadores do primeiro século, né? Que a esposa de Pedro foi crucificada também, foi crucificada primeiro que ele, para que ele visse ela sendo crucificada. Aí tem várias histórias, né? Clemente diz que quando a esposa de Pedro estava sendo levada para ser crucificada, Pedro falou o nome dela e disse a ela, lembre-se do Senhor. E ela foi crucificada. Mas aí é só história, né? A Bíblia não fala como é que Pedro morreu. O que garante é que ele morreria por amor a Cristo, né? Por pregar. E por fim, para terminar, eu escolhi deixar esse versículo de Pedro, que é a última palavra dele. É a última palavra dele que ele nos deixou.
que é o último versículo de 2 Pedro, 2 Pedro. Olha o que ele deseja para nós, que ele pediu para nós. Esse líder dos apóstolos, que é um pecador que foi salvo e transformado pela graça. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém, né? Irmãos, na próxima oportunidade, próxima quinta, nós veremos o André, o apóstolo das pequenas coisas. André.